Governo federal lança programa Brasil Fraterno e isenção de imposto estadual à empresa que doar alimentos. Congresso aprova repasse de mais de 9 bilhões do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Cerca de 85 mil pessoas podem ter benefício do INSS suspenso. Vendas do comércio caem pelo segundo mês seguido no ano. A agência europeia aprova tratamentos com anticorpos. Elon Musk vende suas ações da Tesla por mais de 5 bilhões de dólares após enquete no Twitter. Homem que participou da invasão do Capitólio é condenado a 3 anos e 5 meses de prisão, maior sentença até hoje. E o resultado do confronto entre Brasil e Colômbia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal lançou hoje, através do Ministério da Cidadania, o programa Brasil Fraterno Comida no Prato. A ação tem o objetivo de incentivar a doação de alimentos e ligar empresas que produzem alimentos a instituições sociais. O programa Brasil Fraterno Comida no Prato foi lançado nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, na presença de ministros de Estado, da primeira-dama Michele Bolsonaro e do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente destacou que no Brasil há muito desperdício de alimento, o que pode ser superado com o programa, garantindo comida no prato de até 60 milhões de pessoas. Fome é uma coisa que a gente não pode brincar com ela. Essa questão agora aqui tem a ver com o João Roma e a sua equipe, também com a primeira-dama, senão eu posso não ter um bom dia amanhã. Tá? É muito bem-vinda essa proposta. Quando se fala que em torno de 30% é desperdiçado, no Brasil equivale você, com desperdício, poder alimentar 60 milhões de pessoas. E, por coincidência, 60 milhões é um número aproximado do que cresce a população mundial todo ano. Então, essa proposta é maravilhosa, é fantástica. Vem da iniciativa de pessoas, servidores públicos, não é o João Roma apenas, o secretário. Servidores públicos, muitos estão aqui, que trabalham com muito afinco, com muita vontade, com muita determinação. Este servidor que sempre está do nosso lado. O objetivo do programa é conectar empresas doadoras de alimentos a instituições habilitadas. Em contrapartida, essas empresas podem pedir a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Para ingressar no programa, os responsáveis pelas empresas devem acessar o site gov.br/comida no prato e buscar a isenção do ICMS. As instituições interessadas em receber a doação também devem acessar o portal. A plataforma reúne um mapa georreferenciado com dados completos dos bancos de alimentos do país. Os produtos doados podem ser alimentos perecíveis, como frutas e legumes, refeições prontas ou alimentos não perecíveis, e devem estar dentro do prazo de validade em condições adequadas de consumo. A vigilância sanitária irá fiscalizar as doações. O programa é gerido pelo Ministério da Cidadania. Após a cerimônia, o ministro João Roma deu detalhes sobre como vai funcionar a isenção de impostos. O Brasil Fraterno é uma iniciativa, né? Ele começou, né, logo que eu cheguei no Ministério, no final de fevereiro desse ano. Estávamos vivendo justamente um momento, um epicentro realmente de consequências sociais da pandemia. Vocês lembram que em dezembro foi o último pagamento do auxílio no ano 2020 e só voltou a ser pago o auxílio emergencial em abril desse ano. Então, portanto, o mês de março foi um mês de muita gravidade, especialmente no quesito da segurança alimentar e nutricional. E essa iniciativa consistiu justamente de buscar, né, agregar, né, vetores que podiam contribuir na questão da segurança alimentar, uma vez que várias iniciativas surgiam no Brasil afora. Iniciativa de indivíduos, de cidadãos que iam lá, iniciativas de instituições religiosas, né, iniciativas
associativas, de clubes e por aí vai, e também no âmago empresarial. O ministro explicou que os empresários que doavam alimentos chegavam a ser punidos, já que além de gastar com a logística reversa antes do vencimento, pagavam impostos sobre os produtos doados. Mas após diálogo com os secretários de finanças dos estados, foi possível construir um arcabouço legal que dá legitimidade e segurança jurídica aos doadores. E isso, portanto, faz com que mude toda a lógica. Ao invés do empresário, indústria, ser punida ao destinar esse produto para o banco de alimentos, ele também vai ter, nesse caso, a isenção, não vai incidir nesse produto os impostos, pois esse produto não está comercializado, ele está destinado para uma função social. O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que remaneja 9 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. O projeto segue agora para a sanção do presidente. Deputados e senadores aprovaram o remanejamento de 9,3 bilhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. A decisão já tinha passado pela Comissão Mista de Orçamento nesta quarta-feira e precisava ser aprovada pelo Congresso Nacional, que fez sessão conjunta hoje. Após a análise dos deputados, o tema também passou pela deliberação dos senadores em sessão do Congresso. Segundo o Ministério da Economia, será preciso ao todo 84,7 bilhões em 2022 para bancar o Auxílio Brasil. O espaço destinado no projeto de lei orçamentária anual do ano que vem é de apenas 35,3 bilhões. Para pagar um ticket médio de R$ 400 para os beneficiários, o governo conta com a aprovação de 2 projetos, a PEC dos precatórios e a reforma do imposto de renda, que está travada no Senado e serviria para bancar o Auxílio Brasil permanentemente. Após 18 anos de existência, o Bolsa Família foi extinto no dia 10 de novembro. Uma medida provisória editada pelo governo no dia 10 de agosto determinou em 90 dias que a lei de 2004, que criou o antigo programa de transferência, fosse revogada. O Ministério da Cidadania já informou que os pagamentos do Auxílio Brasil terão início no dia 17 de novembro e seguirão o calendário habitual do Bolsa Família. De acordo com o decreto publicado na última sexta-feira, o benefício terá um reajuste de 17,84% em relação ao antigo programa. A alta da gasolina tem sido impulsionada pelo real desvalorizado. Neste ano, o combustível acumula aumento de 73%. Por conta dos reajustes, muitos brasileiros se deslocam para o Paraguai para abastecer os seus veículos. E detalhe, a economia pode chegar a 35%. Carros com placas brasileiras entram e saem a toda hora deste posto de combustíveis em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A passagem de um lado para o outro da fronteira com o Brasil é livre. Encher o tanque também. Não há uma divisa, mesmo porque nós não temos barreira alfandegária entre as duas cidades. O trânsito é livre em ambas cidades. E não há controle nem do lado brasileiro, nem do lado paraguaio. Preço. Este é o principal motivo que tem feito brasileiros atravessarem a fronteira para abastecer os veículos aqui no Paraguai. Na verdade, eu estou a passeio, né? Então, já resolvi abastecer aqui por conta do preço também, né? Coloquei uma quantidade menor na minha cidade, em Campo Grande, e viemos abastecer aqui e completar o tanque pelo preço. Aqui está mais em conta, né? Você vê o preço lá em Brasil está R$ 6,79, R$ 6,80. Aqui está R$ 5,10. A diferença significativa de preço atrai especialmente os turistas que vão ao país vizinho fazer compras, mas também tem impacto na economia local, conforme lembra o secretário municipal de Finanças de Ponta Porã, município que fica do lado brasileiro da fronteira. Tem 2 impactos. Primeiro, um indireto na arrecadação, pela função do ICMS, que o posto vende menos, fatura menos e arrecada menos por conseguinte. E um impacto também na questão que, se isso venha a se prolongar, pode prejudicar o emprego, porque é um setor grande e muito forte dentro do município, né? Mas, de uma maneira geral, existe essa sazonalidade.
Da mesma maneira que hoje está mais caro aqui, já houve momentos em que esteve mais caro no Paraguai. Então o empresário da fronteira ele tem já um certo jogo de cintura. O que não pode acontecer é que isso se prolongue por muito tempo. Aí sim os efeitos são bastante complexos. A queda nas vendas dos postos brasileiros que ficam na fronteira chega a 40%. A diferença realmente é uma diferença que é bastante robusta. Então o que o empresário faz? Ele trabalha na sua margem mínima, estreita, para poder ao menos continuar se mantendo dentro do mercado até que as coisas melhorem no âmbito internacional. Ainda de acordo com Lazarotto, o câmbio é o principal fator que promove a oscilação de preços entre Brasil e Paraguai, seja no valor da gasolina ou do óleo diesel. Desvalorização do real ante o dólar, não somos competitivos com relação ao Paraguai. Mas isso ocorre também em outras situações, em outros períodos que ocorreu o inverso. O cidadão paraguaio veio abastecer no Brasil, porque os preços do Brasil estão melhor. Isso depende muito da volatilidade do dólar. Caminhoneiros e transportadores que estiverem com os exames toxicológicos vencidos passarão a ser multados a partir de amanhã. A partir desta sexta-feira, dia 12 de novembro, os motoristas e transportadores com carteira nacional de habilitação categorias C, D e E, ou seja, motoristas de vans, ônibus e caminhões que estiverem com o exame toxicológico vencido serão multados. Segundo a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a multa será aplicada diretamente na CNH, não sendo necessário que o agente de trânsito ou policial rodoviário aplique a multa ao motorista na estrada. O valor da multa é de R$ 1.467,37. A multa será aplicada conforme prevê Lei Federal de outubro de 2020, que entraria em vigor em abril deste ano, mas em função da pandemia, o prazo foi prorrogado para 12 de novembro. O exame toxicológico é obrigatório para todos os condutores com habilitação C, D e E que tenham menos de 70 anos. Os exames devem ser feitos periodicamente em laboratórios credenciados ao Denatran. O objetivo é identificar motoristas que fazem uso de substâncias psicoativas e apresentam risco potencial nas estradas. A alta da energia elétrica no Brasil segue como um dos principais fatores responsáveis pela inflação do país nos últimos 12 meses. Do IPCA acumulado no período de 10,67%, os reajustes na conta de luz respondem por 1,3 ponto percentual. Com alta de 30,3% em 12 meses até outubro, a energia elétrica segue como um dos itens de maior pressão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Da inflação acumulada no período de 10,67%, o responsável são os reajustes na conta de luz. Pelo país, o encarecimento da energia varia entre 18,2% em 12 meses até outubro em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e de 39,1% em Vitória, no Espírito Santo, segundo o levantamento da LCA Consultores. O recorte em 12 meses foi utilizado para suavizar a sazonalidade dos reajustes periódicos realizados pelas distribuidoras em cada região. Para calcular o IPCA, a inflação oficial do país, o IBGE pesquisa uma cesta de consumo em 16 regiões metropolitanas. São Paulo e Rio de Janeiro, com maior peso na composição do IPCA, acumulam aumentos de 35,7% e 25,4% na energia em 12 meses até outubro. Desde setembro, a conta de luz tem sido mais pressionada com a implementação da bandeira escassez hídrica, cobrança extra adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para desestimular o consumo em meio à crise hídrica. Para 2022, a LCA projeta alta de 6,3% da energia. E veja a seguir, pente fino do INSS pode deixar beneficiários sem o auxílio doença. E ainda, exportações de carne suína e de frango aumentam no mês de outubro. A Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial da vacina de dose única contra a Covid Convidência, da farmacêutica chinesa CanSino. A solicitação foi feita pelo laboratório Bion,
que representa a fabricante do imunizante no Brasil. A agência terá 7 dias úteis para julgar o pedido de uso emergencial. Este prazo não considera o tempo do processo em status de exigência técnica, que é quando o laboratório precisa responder questões técnicas feitas pela agência dentro do processo. A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira a redução do intervalo entre doses da vacina contra a Covid da Pfizer para 21 dias para adolescentes, que já passa a valer a partir de amanhã. O objetivo da mudança é acelerar a vacinação completa da população, em especial dos mais jovens. Segundo a administração municipal, mais de 700 mil adolescentes em toda a cidade paulista ainda precisam tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 291.235.568 doses. 75,8% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 123.075.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O governo federal conseguiu antecipar o recebimento de 35 milhões de vacinas contra a Covid, que chegaria ao Brasil em dezembro. A previsão inicial para o mês de novembro era receber dos laboratórios 61.800.000 doses, mas esse número subiu para 98 milhões. Segundo a previsão do Ministério da Saúde, devem ser entregues 21.700.000 doses da AstraZeneca, 56.700.000 da Pfizer e 7.700.000 da Janssen de dose única. Damos sequência com o ranking de imunização no mundo contra a Covid. Já foram aplicados 7 bilhões e 360 milhões de doses, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança com 2 bilhões e 350 milhões de aplicações. A Índia em segundo com 1 bilhão e 100 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. E no mercado financeiro, o dólar fechou em forte queda de 1,74% nesta quinta-feira, em meio a expectativas crescentes de que o Banco Central endurecerá o ritmo da alta dos juros para tentar conter a inflação. Investidores também ficaram de olho no noticiário em torno da PEC dos precatórios. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,40 na venda e passou a acumular queda de 4,31% no mês e alta de 4,18% no ano. Em meio a protestos, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a reforma da Previdência do Funcionalismo Público. O projeto de emenda à lei orgânica recebeu 37 votos a favor e 18 contra. Não há necessidade de sanção do prefeito. O texto entrará em vigor em 120 dias. A lei prevê que cerca de 63 mil aposentados que ganham mais que um salário mínimo passem a contribuir com a Previdência Municipal com uma alíquota de 14%. Na atual regra do município, o percentual só é descontado de quem ganha acima de R$ 6 mil. O governo federal anunciou que consolidou em 15 normas o conteúdo ainda válido de mais de 1.000 regras trabalhistas. A simplificação é resultado da primeira revisão completa dos documentos. O Ministério do Trabalho revisou mais de 1.000 textos de decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas e simplificou em 15 normas. Segundo a pasta, parte do material editado já estava obsoleta. O objetivo da revisão foi desburocratizar e tornar mais simples a chamada legislação trabalhista infralegal, ou seja, os textos usados para regulamentar as leis trabalhistas. De acordo com o governo, as normas revisadas tratam de assuntos como carteira de trabalho, aprendizagem profissional, registro eletrônico de ponto, questões ligadas à fiscalização. Segundo o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, as 15 regras resultantes da revisão vão servir de referência para aplicar a toda a legislação trabalhista. E o trabalho não para por aí. Os dados devem ser reexaminados a cada 2 anos, com a intenção de aperfeiçoar ainda mais as normas. E mais de 80 mil pessoas podem ter o benefício do INSS suspenso. Isso porque os beneficiários do antigo auxílio-doença ainda não agendaram a perícia médica.
A falta do agendamento para a realização da perícia médica pode levar à suspensão do auxílio por incapacidade temporária do INSS de mais de 85 mil beneficiários. Em agosto, o Instituto Nacional do Seguro Social chamou cerca de 173 mil segurados para a revisão do antigo auxílio-doença, depois de passarem um pente fino. Desse total, mais de 95 mil não foram encontrados ou não marcaram o exame. Desses que foram convocados via publicação no Diário Oficial da União no dia 27 de setembro para agendarem a reavaliação do benefício por incapacidade, somente 10 mil agendaram a perícia médica revisional até agora. Em nota publicada no site, o INSS informa que esses segurados precisam marcar a perícia até o dia 19. Essa data já foi prorrogada, já que o prazo anterior encerrou nesta quinta-feira. No dia agendado para a realização da perícia, devem ser apresentados os documentos pessoais, além de toda a documentação médica, tais como laudos, atestados, receitas e exames recentes. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. E o agendamento pode ser feito pelo site do INSS ou pelo telefone 135. Após reunião realizada nesta quinta-feira com empresários e os ministros da Economia Paulo Guedes e da Agricultura Tereza Cristina, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo decidiu prorrogar por mais 2 anos a desoneração da folha de pagamento, mas sem explicar de que forma isso será feito. Prevista para acabar no fim deste ano, a desoneração da folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. E as vendas do comércio caíram pelo 2º mês seguido. Com o resultado, o setor fechou o 3º trimestre no vermelho. As vendas do comércio varejista registraram uma queda de 1,3% em setembro na comparação com agosto. Segundo o IBGE, essa é a segunda baixa mensal seguida. E o balanço do trimestre fechou com queda. A atividade varejista retorna ao mesmo nível de fevereiro de 2020. Mas no ano, o setor comercial acumula crescimento de 3,8%. E nos últimos 12 meses, a alta é de 3,9%. Entre as 8 atividades pesquisadas, 6 tiveram taxas negativas em setembro. As quedas partiram de material para escritório, móveis e eletrodomésticos, combustíveis e lubrificantes, e a atividade de maior peso na formação da taxa de setembro foi a de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios. E veja a seguir, um estudo confirma a eficácia de vacina indiana contra a Covid. E ainda, Belarus ameaça fechar gasoduto que abastece a Europa. Recentemente, a diretora adjunta da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão, afirmou em entrevista que uma nova pandemia já é considerada inevitável. Vamos ver o que os especialistas dizem sobre essa possibilidade. É possível dizer que quase ninguém imaginava que o planeta viveria uma pandemia. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso aqui no Brasil mesmo, nem no mundo, né? Com o avanço da vacinação, o fim do isolamento social e o retorno gradativo à normalidade, hoje muitos brasileiros parecem não temer tanto a Covid-19. Não está tudo resolvido, mas está bem mais controlado do que antes, né? Ainda assim, muita gente receia não só a pandemia atual, mas o surgimento de novas doenças. Claro que tem medo da pandemia. Apesar de, afinal de contas, eu sou idoso e nós estamos na linha de tiro aí. Mas a gente tem histórico, né, de outros acontecimentos passados, então é uma coisa que pode acontecer futuramente também, né? A gente não está amparado quanto a isso. Não sei se eu vou estar vivo até lá, mas acredito que sim, muito provável que uma outra pandemia vai acontecer. Talvez que seja pior do que essa ainda. E esse receio das pessoas tem fundamento. O cientista que descobriu o ebola na África alerta para o surgimento de novos patógenos de animais para humanos, que podem ser ainda mais letais que a Covid-19.
Patógenos são micro-organismos que provocam doenças no organismo humano. Inclui bactérias, vírus, parasitas, protozoários, que causam doenças infecciosas, né? Como é o caso da Covid-19, que é provocada pelo vírus SARS-CoV-2. A imunologista e pesquisadora associada da Universidade de São Paulo concorda com a possibilidade do surgimento de novas doenças tão devastadoras quanto, ou até mais do que a Covid-19, que, segundo ela, costumam surgir pela ação do homem na natureza. Com o desenvolvimento dos países, com o aparecimento de novas indústrias, com o meio ambiente, com a devastação de florestas, isso acaba acarretando numa mudança no ecossistema e implica também numa mudança no habitat dos animais e nos próprios animais. Esses animais acabam indo para outros locais, eles acabam se aproximando das cidades e o humano acaba se envolvendo mais com vírus que são eminentemente de animais e patógenos, e a gente acaba, então, sendo acometido por essas doenças. Então, a gente não está livre de novas epidemias. Isso tem chamado a atenção de toda a comunidade científica mundial. Recentemente, a diretora adjunta da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão, afirmou em entrevista que uma nova pandemia já é considerada inevitável. Para ela, é apenas uma questão de tempo para surgir um novo fenômeno. A médica brasileira antecipou que a OMS terá uma Assembleia Mundial de Saúde ainda este mês, onde deverá ser discutido, além de outros assuntos, o desenvolvimento de um tratado para pandemias, com o objetivo de criar uma série de formalidades que os países e o setor privado têm que tomar no caso de uma emergência, como uma pandemia mundial. É um tratado muito bem-vindo. Eu acho que a gente aprendeu muito desde o início dessa pandemia da Covid-19 e todo esse aprendizado ele tem que ser colocado no papel e leis e normativas devem ser estabelecidas como normas de conduta e, inclusive, ações emergenciais na iminência de novos surtos, de novas pandemias. Além das ações globais, cada um precisa cuidar da própria saúde e fortalecer a imunidade. Tem que ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, fibras, né? Atividade física pelo menos 3 vezes por semana, né? Isso vai também ajudar a liberar endorfinas, são neurotransmissores que vai dar a sensação de bem-estar. E dentro do possível, vamos evitar estresse, né? Vamos conviver mais com a nossa família, cuidar do nosso corpo como um todo e também na nossa mente. Outra dica importante é tomar sol por 15 minutos todos os dias, antes das 10 da manhã ou no final da tarde, para equilibrar a vitamina D no organismo. Grande parte das pessoas tem ela baixa, né? E a vitamina D ela tem uma estrutura semelhante ao hormônio. Então, ela é importante para fortalecer os dentes, os ossos, prevenção de diabetes, sistema imune, age como anti-inflamatório, faz participação de diversas formações de hormônios, previne doenças, melhora o nosso coração, é tudo. E o sistema imunitário nosso precisa da vitamina D. Então, realmente, não podemos ficar sem ela. Nas últimas 24 horas, no Brasil, 188 pessoas morreram em decorrência da Covid e um total de 15.300 novos casos da doença foram registrados, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. No mundo, já são mais de 251 milhões e 811 mil casos confirmados e 5 milhões e 78 mil óbitos em decorrência da doença. Os Estados Unidos têm mais de 46 milhões e 832 mil pessoas diagnosticadas e um total de 759.545 vítimas fatais. A Índia tem mais de 34 milhões e 401 mil pessoas contaminadas. O Brasil tem mais de 21 milhões e 924 mil testes positivos, sendo que mais de 21 milhões e 130 mil pessoas estão totalmente recuperadas da doença. O país tem um total de 610.224 óbitos. O Reino Unido quebrou a marca dos 9 milhões e 495 mil contaminações. E a Rússia passou dos 8 milhões e 804 mil casos confirmados. A vacina Covaxin, a primeira contra a Covid-19 desenvolvida na Índia, claramente evita o aparecimento da doença. É o que afirma um estudo publicado nesta quinta-feira. Os resultados, divulgados na revista científica The Lancet,
mostram que a vacina é altamente eficaz contra a Covid-19 sintomática em adultos. O imunizante foi bem tolerado, sem efeitos colaterais graves significativos. O estudo contou com a participação de 25 mil pessoas que receberam a vacina ou um placebo. A Organização Mundial da Saúde já havia aprovado essa vacina em caráter de emergência há alguns dias com base nesse estudo. A Covaxin, produzida pelo grupo Bharat-BioNTech, junta-se assim às vacinas anti-Covid da Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm e Sinovac na lista da OMS. O imunizante é especialmente importante para países pobres e em desenvolvimento, já que requer menos capacidade logística do que as vacinas de RNA mensageiro, que precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas. A Agência Reguladora Europeia para o Setor de Medicamentos anunciou hoje a aprovação na União Europeia pela primeira vez de 2 tratamentos com anticorpos contra o coronavírus. Em um comunicado, a EMA informou que estes são os primeiros medicamentos baseados em anticorpos monoclonais a receber uma avaliação positiva. Estão aprovados na União Europeia os tratamentos do laboratório farmacêutico suíço Roche, o Ronaprev, e o do laboratório sul-coreano Celltrion, chamado Regdanvimab. Os anticorpos são uma das bases do nosso sistema imunológico. Contra um elemento estranho, como um vírus, o corpo humano os produz naturalmente para se proteger. Nessas terapias, os anticorpos naturais são selecionados e reproduzidos artificialmente para o tratamento, geralmente por injeção. A comissária europeia da saúde, Stella Kyriakides, declarou que a permissão para os 2 medicamentos é um passo importante contra a Covid em um momento em que sobem as infecções em quase todos os Estados-membros. Até o momento, a União Europeia depende de 4 vacinas para conter o avanço do coronavírus. O governador do Piauí, Wellington Dias, testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira, durante a realização de exames obrigatórios feitos diariamente no evento da COP26, que acontece em Glasgow, na Escócia. Em nota, a Coordenadoria de Comunicação do governador declarou que o chefe do executivo piauiense foi vacinado com as 2 doses da vacina e, mesmo com a testagem positiva, se encontra bem, manifestando apenas sintomas leves da doença. Um novo exame do tipo PCR foi realizado como contraprova e o resultado deverá sair em até 24 horas. Caso o teste seja confirmado positivo, Wellington Dias deverá ficar em quarentena no Reino Unido por um período de 14 dias, cumprindo as normas locais de segurança sanitária. E veja a seguir: o futuro do táxi aéreo. E ainda, Elon Musk fatura 5 bilhões de dólares em ações da Tesla. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, ameaçou fechar o gasoduto que abastece a Europa em meio à crise migratória que afeta as relações do país com a União Europeia. A polícia polonesa anunciou que prendeu mais de 50 migrantes que entraram de maneira ilegal no país procedentes de Belarus. A apreensão de 2 grandes grupos nas últimas 24 horas é mais um capítulo da grave crise entre o país e a União Europeia. O Ministério das Relações Exteriores de Belarus afirmou que as forças de segurança polonesas tratam os migrantes com brutalidade. Por outro lado, o bloco europeu acusa o presidente Alexander Lukashenko de ter orquestrado a onda de migrantes e refugiados. Após as acusações, Lukashenko ameaçou, nesta quinta-feira, fechar o importante gasoduto que leva o gás natural da Rússia para a União Europeia. O discurso ameaçador ocorre após autoridades europeias direcionarem duras críticas ao regime presidencial bielorrusso, acusando-o de organizar uma tentativa de desestabilização do bloco. Países próximos a Belarus alertam que a crise de migrantes nas fronteiras orientais pode se transformar num confronto militar sem precedentes. Nos últimos meses, a crise energética fez com que os preços do gás natural disparassem em toda a Europa. A Justiça dos Estados Unidos pediu 51 meses de prisão para o ativista que se tornou um dos símbolos da invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro. Autoproclamado xamã que aderiu às teorias da conspiração QAnon, ele foi preso dias após os incidentes na capital americana. Podendo pegar até 20 anos de prisão, ele se declarou culpado de invasão de propriedade e conduta violenta no início de setembro em um tribunal federal em Washington.
Seu advogado, citando seu sincero remorso, problemas psicológicos e os 317 dias de detenção, pediu a compaixão do tribunal para uma sentença muito mais leve para o cliente. Armado com uma lança, sem camisa e usando um cocar de chifres de búfalo, Chansley, de 34 anos, foi um dos rostos mais estampados após a invasão ao Congresso americano. Outro invasor, Scott Fairlamb, foi condenado nesta quarta-feira a 41 meses de prisão por seu envolvimento no ataque e agressão a um policial. Esta é a sentença mais dura já proferida contra as quase 660 pessoas acusadas. Fairlamb se declarou culpado em agosto. 5 pessoas foram mortas durante ou logo após o ataque, incluindo um policial e uma manifestante, abatida por um oficial dentro do prédio. O fundador e diretor executivo da Tesla, Elon Musk, vendeu 5 bilhões de dólares, mais de 27 bilhões de reais em ações da fabricante de veículos elétricos, depois de fazer uma enquete no Twitter. Nas redes sociais, Elon Musk perguntou se deveria negociar 10% de suas ações na empresa. Ele é o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de 300 bilhões de dólares. De acordo com documentos protocolados junto à Agência Reguladora de Mercado dos Estados Unidos, o executivo vendeu 4,5 milhões de ações esta semana. Mas os documentos não indicam que ele tenha atuado em resposta à pesquisa que começou no sábado. Na enquete, 57,9% dos 3,5 milhões de votos foram a favor da venda. Mas para atingir a venda de 10% de suas ações na Tesla, o sul-africano de 50 anos terá que vender vários milhões de ações a mais. E a Coreia do Sul realizou nesta quinta-feira o primeiro voo teste de um drone que deve transformar o setor de táxi aéreo público. O equipamento capaz de comportar até 2 pessoas e operar de forma totalmente elétrica vai ser comercializado a partir de 2025. Damian Richer é o piloto à frente do primeiro teste de um projeto que promete transformar o conceito de mobilidade aérea urbana na Coreia do Sul. Do Aeroporto Internacional de Gimpo, em Seul, o grande drone equipado com 18 motores decolou com facilidade. Em breve, ele deve tomar os céus de grandes cidades e operar no serviço de táxi aéreo público. O que é muito importante para nós é a percepção do público. Estamos realizando muitos eventos e marketing para apresentar este veículo e ver a reação das pessoas, pois essa é a peça que falta para que possamos torná-lo um serviço de sucesso. O voo de teste tripulado durou 5 minutos e percorreu uma distância de aproximadamente 3 quilômetros. O equipamento pode atingir a altitude máxima de 50 metros e uma velocidade de até 45 quilômetros por hora. Em 2025, começaremos a comercializar a mobilidade aérea urbana. Em 2030, entraremos na era da venda em larga escala e em 2035 abriremos a era do voo automatizado. Inicialmente previsto para operar a partir de aeroportos, esta pequena máquina, se comparada a um avião, pode ser uma solução para problemas ambientais e do trânsito provocados pela superlotação das cidades. O futuro que só podíamos imaginar em nossos sonhos ou filmes rapidamente se torna nossa realidade. Até 2025, o país asiático pretende iniciar as operações deste modelo de táxi aéreo de baixo ruído e também ecológico, fabricado pela empresa alemã Volocopter. Após São Paulo ficar sem o Grande Prêmio em 2020 em razão da pandemia de Covid-19, o governo de São Paulo celebrou o retorno da corrida à cidade. Segundo o secretário de Turismo, Vinícius Lumertz, o governo paulista estima que a Fórmula 1 possa dar retorno de até R$1 bilhão neste ano, já que a capacidade de público que o autódromo suporta foi ampliada em 20%. O evento, que começará amanhã com os primeiros treinos, pretende dar muita emoção na disputa pelo título deste ano entre Lewis Hamilton, da Mercedes, e Max Verstappen, da RBR. E veja como foram os testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Quem foi que aconteceu com você, amigo? Vai, pastor. O inimigo tentando colocar impedimento de eu vir para casa do Senhor, mas eu também posso a minha bênção. O tendão de Aquiles estava doendo,
Desde sexta-feira, a hora que eu cheguei em casa, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, saiu agora. Eu vim em busca da minha bênção e estou indo levando ela para casa, Amém. em nome de Jesus. Glória a Deus, que bonito. Quem mais veio buscar a bênção e já conseguiu? Missionário, eu consegui. Aconteceu aqui na minha vida. Muita dor de cabeça. Eu falei pro meu filho, eu vou pra igreja, eu não quero tomar remédio, eu vou ser curado em nome de Jesus. E foi agora? Graças a Deus. Você foi o que, irmã? Muita dor de cabeça e muita tristeza também, mas na hora da vitória eu creio que eu recebi minha bênção. Tá lá em cima, quem que foi? Tava com muita dor aqui no ombro, aqui, a semana todinha, né? Agora na volta da vitória foi embora, graças a Deus. Glória a Deus. E nós estamos preparando você para a Santa Ceia do próximo domingo, né? Hoje você viu que o Abraão 2 vezes caiu de cara no chão. Quando Deus fala, a gente fecha os assuntos, porque Ele é Senhor, Ele sabe de tudo. Não dá para conversar com Ele. Lê os últimos capítulos de Jó, que você vai ver. Eu falo tanta coisa para o Jó ali, que o Jó disse que eu vou falar mais, não tem mais nada a falar. Acabaram-se as minhas palavras. E com o Senhor Deus é sempre assim. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Brasil, em confronto com a Colômbia, ganhou por 1-0 com gol de Lucas Paquetá e carimbou o passaporte para as eliminatórias, aliás, para a Copa do Mundo de 2022. Muito bem, essa foi a última notícia. Parabéns à nossa seleção brasileira. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.